Sempre que falarmos de espiritualidade, nós estamos falando do mais íntimo do ser humano, que é a fé. A fé, ela pode estar relacionada a uma religião em particular, mas ela pode estar relacionada com hábitos que fortaleçam essa fé e não necessariamente estão ligados a uma religião. Mas quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de um relacionamento íntimo desse ser humano com aquilo que ele acredita que é o divino, ou aquilo que ele acredita que gera positividade para ele, e aquilo que ele acredita que gera esperança para ele. Obviamente que no primeiro olhar, as religiões fazem esse papel. Todas elas, de todas as formas, estão aí num princípio de introspecção, né, de meditação, de uma ligação desse ser humano ou com o seu Criador ou com aquilo que gera a maior esperança de vida para ele. Então, espiritualidade é essa relação de fé com algo que lhe dê esperança, algo que lhe fortaleça emocionalmente e lhe fortaleça espiritualmente. Nesse sentido, quando a gente faz esse olhar para o tratamento de doenças, tem tudo a ver. Então aí a medicina e todos os profissionais da área de saúde já entenderam que era necessário estudar isso melhor. Porque as pessoas que tinham alto grau de espiritualidade, elas tinham uma resolução de tratamento melhor do que aqueles que não tinham. Então começaram a estudar isso de uma forma mais intensa, tanto é que o ano passado a Sociedade Brasileira de Cardiologia definiu como rol de práticas científicas dentro de consultórios e dentro de hospitais acreditar na espiritualidade em saúde. Então isso significa dizer que quando um paciente vai num consultório ou quando um paciente vai ser internado no sentido hospitalar, aquele médico e aqueles profissionais precisam respeitar a individualidade espiritual daquela pessoa. Entendi. Aquilo que fortalece emocionalmente e espiritualmente vai gerar o melhor benefício do tratamento, porque gera segurança, gera esperança e gera uma motivação de que aquele tratamento de qualquer natureza, tá? De qualquer natureza, não precisa ser só doenças graves. As doenças, às vezes, que estão acometendo os filhos. Certo. Aquela mãe, ela se sente fragilizada pela doença do filho. E aí há uma interação muito forte da espiritualidade positiva dessa mãe com relação à criança, com relação ao seu filho. Então isso a medicina entendeu e ela foi buscar caminhos de entender cientificamente isso. Então ela fez isso, ela colocou todos os líderes religiosos de várias denominações dentro de um aparelho de ressonância magnética. E todos eles, independente do tipo de religião e do tipo de estratégia que essas pessoas faziam, havia uma mesma área cerebral que disparava. Tanto é que ele foi conhecido como ponto de Deus. Olha. Uma área do cérebro frontal, que é uma área anterior, a gente chama área pré-frontal, e uma área lateral, que é a área límbica. Ela acende na ressonância magnética de uma forma intensa. Então se descobriu que nós temos uma área cerebral que ela gera realmente uma grande luminosidade durante as nossas orações, ou rezas, ou meditações, ou mesmo outras práticas de relacionamento com essa espiritualidade, ou com essa interiorização do indivíduo, mas sempre falando coisas positivas, sempre pensando coisas positivas. Existe, por exemplo, uma prática muito interessante, né? No budismo. O budismo faz aqueles mantras do Daimoku. As pessoas fizeram análise, aquele budista, ou aquele padre, ou aquele pastor que faziam as orações dentro, estavam iluminando a mesma área cerebral. Olha que interessante. Então isso deixou muito claro que nós, seres humanos, temos um potencial cerebral de estimularmos algo positivo. Segundo, foram feitas análise sanguínea. O que acontece de liberação hormonal durante essa fase? Foi descoberto 3 hormônios que são liberados nesse processo. Então existe a beta-endorfina, a ocitocina
e a dopamina, que são 3 hormônios extremamente interessantes, primeiro para a quebra do estresse. Então você quebra o estresse quando você ora, você quebra o estresse quando você faz uma meditação. Você gera positividade, porque esses hormônios são hormônios da confiança, são hormônios da maternidade. A ocitocina, por exemplo, ela é produzida quando a mãe amamenta seu filho. Na hora do parto também. Exatamente. Então essa relação do afeto, da maternidade, então por isso que as pessoas entendem que e a Sociedade Brasileira de Cardiologia entendeu isso. Se eu libero ocitocina no processo de amamentação, ou seja, mãe e filho, se eu estou fazendo oração, eu tenho que estar relacionado a uma comunicação também fora do meu corpo. E aí entenderam que a espiritualidade reforçava o aspecto funcional da cura. Agora, nós temos que lembrar, não é a espiritualidade que cura. Nós temos que pensar sempre nisso. A associação dos remédios, das técnicas terapêuticas e tudo aquilo que foi proposto, associar a isso a melhor condução espiritual e a melhor condução emocional. Então, nesse sentido, nós estamos então entendendo que a espiritualidade, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser valorizada e estimulada para o tratamento de doenças, principalmente aquelas doenças que geram mais impacto sobre a vida das pessoas, que é o caso do câncer ou outras doenças mais graves, né, que realmente geram uma quebra emocional. E a pessoa, quando está negativamente estimulada, a doença vai consumir aquele indivíduo. Sim. Professor, então a espiritualidade, ela traz esses benefícios, né, para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. Fala pra gente mais detalhadamente sobre esses benefícios, né, o que a ciência já sabe sobre isso até então. A primeira coisa, quando você gera essa positividade, você elimina a amargura, você elimina a dor, você elimina mágoas, porque muitas vezes quando você tem uma doença, você passa a culpar a si mesmo pela doença, você passa a culpar outras pessoas ou outras situações, não é? Muitas pessoas entendem, por exemplo, que o câncer pode ser originado de uma mágoa mais profunda, de uma situação que gerou, né, essa negatividade. Obviamente que a gente já entende que o câncer tem aspectos ambientais, é outra parte, mas no primeiro momento nós começamos a estudar que os benefícios da oração, os benefícios da meditação, os benefícios de gerar algo espiritual positivo, de cara eliminavam essas toxinas que nós tínhamos por mágoas antigas. Flávia, você sabe que um dos elementos mais poderosos quando a gente fala de espiritualidade é o perdão. O perdão, ele faz com que nós arranquemos a mágoa, que gera tristeza e que gera alguns hormônios negativos, e que é o inverso da ocitocina. Por exemplo, quando eu estou muito mal, eu estou gerando cortisol, eu estou gerando o aumento da pressão arterial, eu estou gerando a liberação de outros hormônios da infelicidade. Então eu estou hoje, e todos nós estamos entendendo, né, que o princípio da espiritualidade está relacionado a retirar do nosso organismo aquilo que nos machuca. Então a mágoa, a falta de perdoar, a animosidade, a tristeza, não é? Então esses benefícios, Meg, são imediatos. Sim. Fora os benefícios sociais. Porque eu estou fragilizado, e se eu tenho amigos que me ajudem a superar aquela dificuldade? Por meio da espiritualização dessas pessoas, pode-se conseguir um grupo social de apoio. Eu posso conseguir um grupo profissional de apoio, psicólogos, grupos terapêuticos, né, até de comunidades, né, fazem o fortalecimento dessa relação espiritual. Então eu começo a ter uma nova visão sobre o meu corpo, sobre as minhas relações sociais. Veja que a espiritualidade começa a me dar um foco positivo de autoconhecimento,
mas também que eu preciso de ajuda. E precisar de ajuda não é só do médico, não é só daquela equipe técnica, é precisar de ajuda de uma forma geral. Então, muitas doenças, às vezes, geram uma aproximação das famílias. Gera aqueles grupos de orações de WhatsApp, gera aqueles grupos de intercessão. Isso é muito... Lógico, uma doença não precisaria gerar isso. A gente poderia gerar isso com outras coisas. Verdade. Mas a doença acaba causando um impacto muito grande. Então, Meg, todas as nossas relações sociais, elas são fortalecidas. Eu começo a entender o meu corpo de uma forma diferente, eu me alimento melhor. Eu começo a pensar em alternativas para aquele tratamento. Você vê quanta coisa vai sendo somado quando eu entendo que o meu corpo, a minha mente e o meu espírito precisam estar numa mesma sintonia. É a sintonia do tratamento, da busca pela cura, né? Mas também a busca da minha felicidade, porque todos nós, seres humanos, queremos isso, né, Darcy? Essa busca da felicidade e que faz com que nós movamos céus e terra. Quer seja para nós, quer seja para o nosso ente querido, quer seja para um amigo, quer seja para um familiar, né? Às vezes nós fazemos grupos de orações para pessoas que a gente nem conhece. Mas só da Meg fala, olha, vamos orar por aquela pessoa, vamos rezar por aquela pessoa, vamos meditar por aquela pessoa. Você transferir pensamentos positivos, né? Isso é fundamental. Muito bacana. E professor, nesse sentido também a gente vê uma crescente na humanização desse atendimento. A gente recebeu inclusive essa semana aqui a oncologista da Santa Casa de Votuporanga e ela disse uma coisa que me chamou muito a atenção, que quando a pessoa chega, a gente não tem que tratar a doença, a gente tem que tratar com foco na pessoa, porque hoje ela está com essa doença, mas ontem ela não estava e lá na frente ela também não vai estar, se Deus quiser, com essa doença. Essa questão da humanização do atendimento, que o senhor falou de respeitar as crenças da pessoa, isso ajuda ainda mais no tratamento desse paciente? Fundamental. Inclusive o Ministério da Saúde criou o Humaniza SUS, que foi pensando exatamente sobre isso, sobre a humanização. O que é humanizar? É eliminar aquele abismo que existia entre o profissional da saúde e o paciente. Né? Então hoje a humanização é acolhimento, é a equipe multiprofissional estar pensando sobre aquele paciente ao mesmo tempo. Qual é a melhor prática para curar aquele paciente? Qual é a melhor prática para acolher aquele paciente? Então já não existe mais aquela hierarquia. Vocês se lembram de um passado recente. O médico acabava sendo o centralizador de todas as relações de saúde. Hoje não. Todos os profissionais juntos, enquanto equipe, fazem esse processo. Isso é humanização. Receber o paciente com todas as suas angústias e dar a melhor forma de atendimento com todas as dificuldades que nós temos do SUS, mas hoje o SUS ele é humanizado nesse sentido. Então, humanizar é respeitar a individualidade, respeitar a história desse paciente e utilizar da melhor forma possível a história para que haja o tratamento de cura. Humanizar é dar acolhimento, respeitar esse princípio, né? E fazer com que o paciente se sinta esperançoso, porque ele vai a um médico querendo o quê? Ele vai a um profissional de saúde querendo o quê? Que haja resolução daquele problema, não é verdade? Todos queremos isso. Então a gente quer que se respeite o horário, quer que se respeite o tempo, quer que se respeite todas essas questões técnicas, mas também que se respeite a individualidade, né? Sabe qual é o melhor momento da consulta de qualquer profissional de saúde? É o ouvir. É o princípio, é o ouvir. Quando eu começo a ouvir, você sabe que 40% da dor ela é eliminada só de você ouvir na primeira sessão o paciente, porque ele está tão angustiado e ele quer que essa dor seja diminuída, né? Muito bacana, professor. Esse tema é muito atual, muito bacana. Eu tenho certeza que trouxe uma reflexão para todo mundo que está nos acompanhando e a gente quer mais uma vez agradecer ao senhor pela participação. Vamos nos endorfinar sempre, né? E gerar a maior ocitocina possível, porque isso realmente gera cura e gera transformação.